Olá, boa noite. Vai colocar o bannerzinho para rodar aqui embaixo? Agora não dá mais, né? Não, deixa sem o banner mesmo. Ok. Olá, boa noite. Vai colocar o... Oh, minha grande, oh, minha pequena, oh, minha grande obsessão. Para quem estiver assistindo essa live, estou cantarolando trechos da música Vapor Barato. Hoje é uma live que é destinada à música brasileira. Brincadeira, gente. Josevaldo vai me matar. Ai. A propósito, bom, boa noite ao pessoal que vai chegando, fiquem à vontade. Hoje a nossa live é uma live com uma temática um pouco diferente, não tem um assunto jurídico propriamente, a gente vai falar sobre a advocacia e as dores do dia a dia, né, Cleiton? E como isso tem a ver com o nosso público, com os nossos clientes, em que isso os afeta. Sim, até porque a live de hoje, nós vamos falar das nossas dores como advogados e mostrar também, vamos tentar explicar de uma maneira até um pouco bem humorada, como as dores dos clientes refletem nas nossas atividades, né? Um exemplo, por exemplo, excesso de ansiedade, excesso de expectativa com o processo, algumas ideias que a pessoa assiste um filme e vai conversar com a gente achando que se decide o processo igual filmes. Então, são algumas coisas que nós vamos trazer hoje na live, justamente para tirar um pouco dessa mística a respeito e, ao mesmo tempo, para mostrar para vocês que a advocacia também tem seus problemas, mas também muitas soluções. Aliás, Cleiton, era exatamente essa palavrinha que eu ia falar agora mesmo, a ansiedade. Passados 5 meses, desde o início da pandemia, de 1 a 10, eu ia perguntar qual é o seu grau de ansiedade. Ansiedade, entenda-se, todas as angústias, né? Todas as dores, angústias, enfim, sintomas que a gente tem passado nesse período. Meu grau de ansiedade com o mundo é 11, com o futuro da advocacia é 12, e agora, sem brincadeira, o meu nível de ansiedade continua alto. Por que continua alto? Porque para nós, advogados, a pandemia se mostrou uma oportunidade e, ao mesmo tempo, a pandemia antecipou todos os resultados, antecipou todas as respostas positivas e negativas que a sociedade brasileira, no âmbito do judiciário, esperava. Então, se nós achávamos que a justiça precisava de rapidez, que as decisões deveriam ser muito rápidas, a pandemia demonstrou que, de fato, as decisões precisam ser rápidas, mas que nós temos uma série de problemas para enfrentar aí pela frente para resolver esses problemas, né? Falta estrutura, uma pessoa de São Paulo não tem a mesma internet da pessoa em Manaus, no Amazonas, né? Muitas vezes em São Paulo mesmo, quem está na periferia não tem a internet boa, como uma pessoa que mora no centro da cidade ou que mora num bairro de classe média, média alta. Então, a gente tem uma série de coisas para enfrentar. Descobrimos ao longo da pandemia, por exemplo, que os nossos
uma parte dos nossos clientes não sabem lidar com tecnologia, nós precisamos ensinar os clientes a utilizar isso, né? Além disso, nós, como advogados, nós precisamos aprender, no espaço de 3, 4 meses, um volume de informações gigantes sobre tecnologia, né? Saber como utilizar essas ferramentas para conversar com vocês aqui nas lives, para fazer reuniões com a equipe, para conversar com o cliente em atendimento. Então, de fato, as dores, a ansiedade que nós temos é saber que o mundo que vai aparecer aí logo à frente, com certeza será um mundo mais tecnológico, um mundo que vai utilizar muito mais a internet, e vocês, clientes, nós, advogados, precisamos entender que não existe um normal, né? Não vai voltar como era antes. Nós vamos, sim, ter que se adaptar e entender que nós vamos fazer muitas audiências pelo seu celular, nós vamos trabalhar muito online, isso dentre outras outras coisas que nós vamos trazer durante a live, né? Mas numa primeira introdução seria isso. Bom, sem mais delongas, né, Cleiton? Então, boa noite oficialmente a todo mundo. Hoje o papo é com o Cleiton e comigo mesmo. A ideia de promover esse encontro, esse bate-papo hoje tem a ver com a semana do advogado. Dia 11 se comemorou o dia do advogado e do estudante. Na terça a gente teve uma live com o Wagner, criminalista, e falamos sobre o advogado, só que não falamos sobre o estudante. Então, é importante mencionar que o dia 11 também é dia importante, que é o dia que comemora o dia do estudante. Então, gente, é sabido que a pandemia tem causado perdas irreparáveis, com destaque total para o lamentável número de mortes já registradas. O Brasil é o segundo no mundo inteiro em números absolutos em mortes, e isso é trágico. Então, além das mortes, o coronavírus tem gerado pobreza e adoecimento da população. A gente está falando com o Cleiton, brincando aqui com o Cleiton sobre a ansiedade, mas adoecimento tem a ver com isso e com muito mais, né? Os diversos segmentos de atividades econômicas pelo país estão buscando, com isso, se adaptar ou se reinventar para se manterem de pé. Como eu já falei, essa é a semana em que se comemora o Dia do Advogado. E, diante disso, nada mais pertinente do que falar com o nosso público a respeito dos nossos desafios, dos nossos anseios, das nossas dores, preocupações com nossos amigos e clientes. Afinal, a gente está vivendo meio que se sentindo numa corda bamba. Desde março, a gente está tentando dançar conforme a música e tentar encontrar saídas para continuar o nosso trabalho e continuar atendendo as pessoas e levando soluções e um pouco de tranquilidade. Então, é esse o assunto básico da nossa live de hoje, é esse bate-papo meio psicanalítico, né, Cleiton? Dialogando sobre as nossas dores com vocês. Então, desde já, fiquem à vontade, façam comentários, deixem perguntas, e a gente vai, na medida do possível, respondendo. Aproveito o ensejo para dar boa noite ao pessoal que já está presente aqui, a Marilene, o Wagner, o pessoal do Linha 42, sempre nos acompanhando, a Geilma, o Ismael, o Eduardo, a Judite, quem mais eu não falei? Bom, e os demais que devem ainda nos acompanhar no decorrer desse bate-papo. Ô, Cleiton, você falou sobre a questão de mais tecnologia. E a pergunta que se faz, que se é necessária, você falou muito bem que as pessoas têm dificuldade, muita gente tem dificuldade de acessar pelo celular um serviço. Serviço simples, mas que a população tem dificuldades, e tem dificuldade porque a tecnologia, ela acessa, poucas pessoas têm acesso a serviços básicos, e isso é um drama. E aí a pergunta que se faz mais tecnologia, mas vai ter mais inclusão? Né? A questão é essa. Bom, essa é um dilema que nós vivemos, não só na advocacia, mas no país todo, em relação à inclusão digital, né?
Eu vou resumir muito a minha fala nesse ponto, para que a gente não fique aqui num debate sobre inclusão digital, que não é o objetivo da live. Mas, basicamente, um país com 212 milhões de pessoas, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, nós, como extensão territorial Brasil, representamos aproximadamente 1/3 a 2/3 do território europeu, do continente europeu, excluída a Rússia aí, tá? O que eu quero dizer com isso? O Brasil é um continente dentro de um continente. A internet que nós temos em São Paulo não é a mesma que nós temos no Nordeste, não é a mesma que nós temos no Sul. As pessoas têm níveis de educação, cultura, acesso financeiro e acesso à tecnologia, do ponto de vista ter uma loja para comprar, muito diferente no país todo. E a pandemia, para nós advogados, demonstrou isso. Nós descobrimos, por exemplo, que muitos clientes não tinham WhatsApp, que hoje todo mundo acha extremamente normal. Muitas pessoas não tinham. Muitas pessoas, e nós descobrimos isso, têm dificuldade com digitação. Seja por problema ocular, a pessoa não enxerga direito, seja porque realmente é difícil para a pessoa ficar digitando ali. Então, nós descobrimos também que nós temos que ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de digamos assim, de pedagogia, de ensino com essas pessoas, porque essas pessoas vão mandar áudios, eu tenho que parar para ouvir, para prestar atenção, para poder responder. Isso é inclusão digital. Essas pessoas, de repente, de março para cá, passaram a viver num mundo que nunca foi o normal delas, né? Alguns clientes falaram para nós, olha, doutor, eu comprei um celular porque eu não conseguia me comunicar com as pessoas, né? E você que está assistindo a gente, o Josevaldo, todo mundo aí, as pessoas da sua casa, da sua família, é só você perguntar dentro de casa. Você prefere receber uma ligação? Você prefere receber uma carta em papel? Ou você prefere mandar um áudio no WhatsApp ou um vídeo no WhatsApp? A resposta é prática, né? Todo mundo manda um áudio. Então, a inclusão digital, para nós advogados, foi muito importante. A inclusão primeiro do cliente, que é a nossa razão de ser, e depois a nossa. Porque muitos advogados também demonstravam dificuldades com tecnologias básicas. E as pessoas precisam aprender isso. O mundo é muito competitivo, nós sabemos. Ninguém veio ao mundo para ficar correndo que nem um maluco. A gente tem que viver também. Mas a pandemia trouxe uma necessidade de acelerar o ritmo de vida. É positivo ou negativo? Só os próximos anos, décadas talvez, vão dizer o que é. Mas o que nós sabemos hoje é o fato de que muitas pessoas necessitam entrar no mundo digital. Algumas entraram forçadas, outras entraram no meio do tumulto, de um turbilhão, e outras que já viviam no mundo digital tiveram, veja você, que reaprender a viver no mundo digital. Porque existem regras. Para nós advogados, e aí entrando um pouco na nossa função, nós passamos a perceber que a ansiedade do cliente com os processos era tanta que os clientes começaram a mandar mensagens para nós de madrugada, aos finais de semana, muitas vezes fora de horário, não era de madrugada, mas, por exemplo, 6 da manhã, 5 da manhã. Isso é um sintoma de ansiedade. Ansiedade com a pandemia, ansiedade com a questão familiar, financeira, ansiedade com o processo que ela tem com a gente. E, nesse sentido, a educação digital também nasce dessa inclusão digital, porque a gente precisa ter a noção de que a tecnologia é ótima, mas se nós não conseguirmos controlar essa tecnologia, ela toma conta das nossas vidas. E aí, nós que somos seres humanos, passamos a ser robôs. Não é normal eu mandar mensagens da madrugada para o meu cliente, nem ele me mandar. Uma vez ou outra, emergencialmente, tudo bem. Mas aí nós percebemos que muitas pessoas... E aí você começa a analisar os fatos. Por que o cliente manda mensagem de madrugada? Porque ele estava tão ansioso que ele não estava dormindo, né? Entrando um pouquinho nessa questão da inclusão digital, nós percebemos também que
você manda um documento para o cliente, e aí ele fala, não, doutor, não precisa mandar o papel, me manda o documento. Só como que ele vai imprimir? Ele precisa de uma impressora. Então, milhares, milhões de pessoas não tinham aonde imprimir, né? Outras pessoas, aí com um pouco mais de recursos, acabaram montando pequenos escritórios em casa, um computadorzinho mais baratinho, uma impressora para isso. Tudo isso é inclusão digital. Para nós, advogados, é bom, né? Porque eu prefiro, e não vou mentir para ninguém, prefiro fazer as audiências pelo computador, pelo menos as audiências de conciliação, para tentar fazer acordo, as audiências iniciais, tá? Mas é importante que todo mundo entenda que não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? Não é todo mundo que tem uma internet agora às 19h52 para entrar, para poder sentar aqui na frente do computador e assistir a live. Tem gente que está assistindo na volta do trabalho, no celular, no ônibus. E aí tem um pacote de internet que essa pessoa contratava, que era um pacote básico, e de repente, por conta da pandemia, ela teve que triplicar o gasto, né? Então, a inclusão digital para nós advogados foi um fator importante, é um fator importante, para os clientes muito mais, e nós advogados devemos, é obrigação nossa, educar os nossos clientes, né? Nesse cenário, você não vai causar o pânico, você não vai fazer a pessoa sair lá do bairro dela para levar um documento para o seu escritório. Tá? Você também não vai ficar fazendo um motoboy, por exemplo, levar documentos toda hora para o cliente. Calma. Se o cliente conseguir mandar um documento com uma foto minimamente aceitável, aquilo serve como documento. Você utiliza aquilo no processo, né? Você pode mandar um documento para o cliente assinar, ele devolver por foto, ele não precisa devolver o papel. O que eu quero dizer com isso? É economia financeira? É preguiça? Não, gente. É segurança e tecnologia. Segurança porque vários casos já foram comprovados, e hoje saiu até uma notícia, que o coronavírus se impregnou em cartas e hoje foi demonstrado em embalagens de frango que chegaram na China. Então, de repente, você está recebendo uma correspondência do escritório com Covid sem saber, né? Então, esse é o sentido. Mas acho a inclusão digital importantíssima, necessária. Nós temos uma dificuldade no Brasil pela questão financeira, nós somos um país de pessoas pobres, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade, mas eu acho, sobretudo e especialmente, que nós vamos passar por isso e vamos todos aprender muito, crescer muito com essa dificuldade gerada pela pandemia nessa questão digital. Ô, Cleiton, eu vou, antes da gente prosseguir, fazer uns cumprimentos a quem a gente não falou ainda. Então, Eliane, pessoal do Sorocaba Plural, da página do Facebook, o Eric, e aos demais que chegaram após o início do nosso bate-papo, boa noite, sejam bem-vindos. Bom, vou propor também uma pequena interação aqui. A gente falou agora há pouco sobre níveis de ansiedade, desde o início da quarentena, né? Então, o pessoal que está nos acompanhando, fala de 0 a 10, qual é o seu nível de ansiedade, durante esse período. Qual o pico maior que você acha que atingiu de ansiedade, de angústia, de dificuldades, dificuldades emocionais? Qual que é o seu nível? De 0 a 10, qual o número que você se daria? Fala aí para a gente, por favor. Então, vamos ver o que o pessoal responde, Cleiton. Enquanto isso, vamos prosseguir aqui com nossa discussão. Bom, essa questão da inclusão é muito necessária, porque ela não é um assunto de agora por diante vai ser cada vez mais essencial ser discutido, porque de uma forma ou de outra a gente consegue e está conseguindo se adaptar, mas e os clientes, né? E as pessoas que precisam acessar a justiça, precisam acessar audiências, precisam de decisões judiciais, como elas fazem para ter acesso a isso? Se antes da pandemia isso já era um desafio, já existia uma barreira do acesso das pessoas a direitos, um exemplo muito claro são os consumidores que sempre buscaram os juizados especiais
chamados de pequenas causas popularmente, mas que hoje em dia o juizado especial é mais lento do que a justiça estadual comum, ou seja, você entra com um processo pequenininho lá no juizado de pequenas causas, mas o seu processo demora muito mais tempo do que um processo se você utilizasse de um advogado ou de uma outra medida. Por quê? Porque, infelizmente, a justiça, ela não tem, como se diz, ela não serve a todo mundo. Ela não serve a todo mundo, não serve a todo mundo com igualdade e nem com a qualidade que deveria. Então, esse é um problema muito, muito difícil. Como que você vê, Cleiton, especificamente a questão das audiências? As audiências é uma preocupação comum, porque, assim, reuniões, bem ou mal, nós conseguimos fazer reunião à distância com as pessoas e entrevistar, fazer perguntas. Então, tem funcionado muito bem. O processo eletrônico ele já existia desde, me parece, 2014, se eu não me engano, o processo começou a ser digital. Então, começou o processo do eletrônico caminhar simultaneamente ao acervo dos processos físicos que já existiam. E aí, hoje em dia, a Justiça do Trabalho, a trabalhista e a previdenciária já estão 100% processo eletrônico, né? Mas aí a Justiça Civil, por sua vez, ainda não está. Existem muitos processos físicos, processos antigos, que não tiveram solução. Como que você, então, avalia essa questão desse acervo, processos físicos antigos, que com a pandemia a situação piora, e como você avalia a situação das audiências, e aí eu coloco trabalhistas, cíveis, e a necessidade da população conseguir exercer seus direitos e ter decisões rápidas, melhores e justas com um sistema como esse, novo, com desafios como esses. Boa colocação, Josevaldo. Bom, vou começar respondendo pela questão dos processos físicos. Bom, o que é um processo físico? O processo físico, basicamente, é um processo em papel, né? Quem já esteve num fórum, quem já participou de uma audiência no passado, viu que tem umas pastinhas cheias de documentos dentro, aquilo é um processo. Tá? O processo físico com a pandemia, ele ficou um bom tempo suspenso, tá? O que é isso? Ele não andou, ninguém olhou o processo, ele ficou paradinho, porque existia o risco do contágio, ele ainda existe. Hoje, aqui no estado de São Paulo, processos físicos da área civil, da área criminal, tá? Na justiça estadual, esses processos, eles voltaram a andar, mas com algumas alterações. Quais são? Agora, é recomendado que o advogado faça a petição dele pelo próprio sistema, não mais em papel, né? Na verdade, pela orientação do tribunal, não existe mais a petição em papel. Essa petição vai ser toda no sistema, eles vão imprimir e vão colocar no processo. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, esses processos, por conta da pandemia, os processos em papel, os processos físicos, eles vão demorar mais, porque eles serão menos manuseados, as pessoas vão colocar menos a mão nele para trabalhar. E não é uma questão de preguiça, é uma questão de necessidade, né? É uma questão de redução dos quadros do funcionalismo do judiciário por conta da pandemia, ou seja, tem menos funcionários trabalhando no fórum do que o normal, tá? E uma questão também de acesso a esse processo. Aqui em São Paulo, por exemplo, para você ter ideia, para você pegar um processo físico, você tem que fazer um agendamento. Você entra no site, você agenda e você marca um horário que você vai ver o processo. Tá? Então, os processos físicos, eles tendem a demorar mais. Já os processos digitais, virtuais, os que são todos no computador, logo depois de 2 meses de pandemia, eles voltaram a andar,
né? Os juízes voltaram a se manifestar, os juízes voltaram a analisar os processos. É óbvio que algumas questões que dependem da pessoa fisicamente, dependem de um perito, dependem de informações que vêm de fora, elas podem ficar prejudicadas, elas podem demorar um pouco mais. Mas, por exemplo, um processo de divórcio, ele não precisa esperar absolutamente nada, ele pode continuar ali no mundo digital, né? Aproveitei esse gancho justamente para responder a segunda parte do questionamento, que é em relação às audiências, né? E aí, como a gente tem processos no mundo digital, como que vai funcionar? E a audiência? A audiência tem funcionado. Nós temos aí problemas para superar, nós temos dificuldades para superar, mas eu acho que nós, enquanto advogados, né, e os nossos clientes, as partes, elas precisam entender que é um momento de superação. Nós não podemos voltar mais à situação que existia antes. Nós temos que andar para frente. A vida caminha para frente. Então, as audiências, elas precisam acontecer. Audiências mais simples, olha, vamos tentar aqui uma audiência para tentativa de acordo, tá? É uma audiência simples. Senta você, na sua casa, se o seu advogado explicando no seu computador ou no celular, você olha ali, fica olhando, igual um WhatsApp, quando faz chamada de vídeo com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua neta, com o seu neto, vai aparecer o seu rosto, num quadradinho vai aparecer o rosto do juiz, da outra parte, e aí ali vocês vão conversar. É óbvio, gente, que ninguém vai falar assim, a audiência amanhã entra. Não é assim. Nós, pelo menos aqui no GGL Advogados, a gente conversa com o cliente, a gente ensina o cliente a usar o aplicativo, a gente testa com o cliente algumas questões, a gente educa o cliente do que ele deve ou não deve fazer na hora da audiência, tá? Questão de microfone aberto, se tem cachorro latindo, carro passando, janela aberta, a gente já orienta, olha, vai para um local mais reservado, fechado, tá? E por que eu estou insistindo nisso? Porque as audiências feitas no computador, feitas pelo celular, as audiências telepresenciais, elas são uma realidade. Eu tenho falado com alguns juízes, tenho conversado com outros colegas advogados, participei de um webinário essa semana com presença de desembargadores, e todos falaram que gostaram muito da experiência de utilizar audiências online. O desembargador que participou do webinário, do evento que eu fiz online, ele disse com todas as letras que a Câmara dele vai adotar o julgamento digital. Ou seja, eles vão, depois que a vacina chegou, está todo mundo curado, ninguém tem risco de Covid, mesmo assim eles vão adotar os julgamentos digitais. Isso significa um avanço e, ao mesmo tempo, significa que nós não vamos voltar no tempo. Nós não vamos voltar ao tempo que você perdia um dia de trabalho, você ficava 2, 3 horas no ônibus, no metrô, para chegar no local, para fazer uma audiência, para, às vezes, a audiência de tentativa de acordo, você sentar na cadeira, falar, tem acordo? Não, levantar e ir embora. E você ficou 5 minutos na cadeira do fórum ali, da sala de audiência, para dizer não, e gastou 2 horas para chegar no fórum, certo? Além disso, o que as pessoas precisam saber das audiências digitais? A audiência digital tem uma etiqueta. O que eu quero dizer? Tem um jeito de você falar, tem um jeito de você se comunicar com as pessoas. Então, prestem atenção. Tem aplicativo que tem um desenhozinho de um microfone. Se tá barulho na sua casa, clica ali. Outra coisa, se prepare para audiência digital. Se nós já te orientamos, se o seu advogado já te orientou que amanhã vai ser dia de uma audiência digital, vai para a casa de um amigo, da sua namorada, do namorado, ou até mesmo na sua casa, mas vai para um cômodo, para um quarto, para uma sala mais reservado, mais silencioso.
tá? Ah, eu não tenho internet boa em casa. Vai na casa de alguém que tem uma internet melhor, né? Ai, doutor, mas eu tenho problema porque eu não tenho fone de ouvido. Não precisa de fone de ouvido para essas audiências, tá? O som sai direto no celular ou no computador direto. O que eu quero dizer com tudo isso? Existe solução para tudo. Nós temos que participar de um projeto de adaptação. Uma coisa que alguns clientes têm falado é o seguinte: como que eu vou fazer essa audiência? Eu vou até o seu escritório, doutor, e faço de lá? Não. Se o objetivo do isolamento social é você ficar na sua casa para você não se contaminar com a Covid-19, você vai fazer a audiência da sua casa. Por isso que é importante que as pessoas quebrem o preconceito ao uso da tecnologia, que as pessoas percam o medo. Nós, advogados, também perder o medo com o uso de tecnologia. Não tem por que ter medo. Nós, pelo menos aqui o escritório, nós fazemos o quê? 1 dia, 2 dias antes, a gente entra em contato com o cliente, treina, usa, faz exemplos, brinca aqui no aplicativo para a pessoa ficar à vontade e falar, é fácil. Mas mesmo assim, se você sentir alguma insegurança, não tem problema. A gente vai continuar te orientando. O que você não pode é falar, não consigo fazer. Por que estou falando isso? Porque nós estamos num período, e aí eu vou entrar numa terceira parte rapidamente, nós estamos num período que já estamos aí quase na metade de agosto, tá? As audiências trabalhistas de processos novos, elas têm sido marcadas para outubro, novembro e dezembro. Se você tem uma audiência ainda agora, no final de agosto, uma audiência para tentativa de acordo, e você vai ficar com medo de fazer essa audiência no celular, não tem problema, você não é obrigado a fazer audiência. A gente pode comunicar ao juiz, olha, a pessoa tem uma dificuldade, ela não consegue acessar. Não tem problema, só que o juiz vai marcar essa audiência para o final do ano, talvez para o ano que vem. Você vai perder aí 4, 5, 6 meses esperando para voltar a data da sua audiência. Não me parece lógico que você espere. Por isso que eu insisto, quebrem o preconceito, derrubem o medo, enfrentem esse medo. A oportunidade de resolver o seu processo é agora. Se você tem uma audiência de conciliação, vá para a audiência de conciliação digital igual você vai para uma audiência no fórum na frente do juiz quando você senta na cadeirinha ali. Isso é uma coisa importante. Nas audiências cíveis, nos processos cíveis, já existia um movimento de audiências digitais, era muito pequeno, mas agora praticamente todo mundo está adotando, tá? No criminal, já existia a gravação das audiências, e depois, num segundo momento, passaram para audiências digitais, e quem não lembra das audiências que aconteciam em Curitiba, na época lá do ex-ministro Sérgio Moro, todo mundo assistia no Jornal Nacional audiências gravadas. Era exatamente aquilo, audiências presenciais ou audiências pelo computador. O que eu quero dizer? Já existiam audiências, essas audiências já aconteciam e elas são necessárias. Então, nós, advogados, as partes, o judiciário em si precisa se adaptar. Nós precisamos quebrar essa resistência, quebrar esse medo de audiência pelo computador, pelo celular. Até porque, gente, pelas pessoas que eu estou conversando, esse é o futuro que chegou para ficar. Existe uma redução de custo, um aumento do conforto e da comodidade. Existem algumas questões ainda, alguém falando assim, ele é testemunha, mas ele pode estar lendo um papel, ele pode estar vendo a câmera, ele pode estar lendo um documento. Para isso tem solução. O juiz pode falar para a pessoa, olha, você está no celular? Tô. Então pega a câmera do celular e gira assim para eu ver que não tem ninguém ao seu redor. Mexe a câmera, mostra a sua mesa. Isso é muito fácil. Eu li um artigo esses dias, uma notícia esses dias na Inglaterra, e falavam de audiências digitais lá.
né? Já faziam isso há mais de 3 anos, na Holanda também. E aí alguém questionava, mas como que garante? Exatamente do jeito que eu falei. No meio da audiência, do nada, o juiz fala assim, doutor Josevaldo, mexa a sua câmera, gire a sua câmera que eu quero verificar se não tem ninguém no ambiente. Né? Mostre a sua mesa para ver que o seu cliente não está lendo nenhum papel. Isso é possível. A maioria das pessoas faz audiência pelo celular, não é nem pelo computador, né? Então, eu acho que é isso, Josevaldo. A primeira questão dos processos físicos, eles voltaram a andar agora a partir do finalzinho de julho, mas vão andar com maior lentidão. Não alimentem esperanças que vai ser assim, não vai. São processos que vão demorar um pouco mais. Quem pediu desarquivamento, por exemplo, esses processos vão demorar para ser desarquivados. Esse é um primeiro ponto. E no segundo ponto das audiências digitais, é uma realidade, chegou para ficar, e eu acho que nós precisamos, eu como advogado, vocês como clientes, como colegas que estão assistindo, amigos, precisam se adaptar a essa realidade. Se você faz um WhatsApp com a sua filha, com o seu filho, com o seu neto, você vai conseguir fazer uma audiência digital. É quase a mesma coisa. Ainda nesse sentido, Cleiton, bom, essa semana eu entrei em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco para saber o andamento de um processo, para questionar o atraso na condução do processo, por que ele não tinha nenhum andamento desde janeiro até aqui. E aí a pessoa que me atendeu falou, olha, simplesmente ela evitou falar e simplesmente me mandou um documento. Ela falou, ó, aqui, todos os processos físicos estão parados, porque existe um ato normativo, enfim, um ato que suspendeu o andamento por conta da pandemia. Primeiro porque aqui na nossa comarca já não tem juiz suficiente. Então, um juiz para cuidar de processos de 3 varas cíveis. E então, assim, fora isso, a própria pandemia em si causou inviabilidade do andamento desses processos, dentre eles o seu. Então, tem que aguardar, não tem saída. Então, a pergunta é, quais os tipos de demandas, tipos de processos que mais sofrem com atraso no andamento? Eu digo processo físico, processo em papel. Com a pandemia, qual é esse tipo de processo mais comum de atraso no andamento? Boa pergunta. Os processos que sofrem maior nível de atraso são os processos, primeiro, e eu acho que é natural, os mais antigos, porque um processo de 20 anos atrás, dos anos 2000, ele era em papel, né? Aqui o Judiciário de São Paulo, acho que a partir de 2013, 13, que ele adotou o processo eletrônico. Mas antes, ele era todinho em papel. Então, processo em papel, ele vai demorar mais. Qualquer processo? Qualquer processo. Quais são os que mais demoram, né? Se me perguntarem um ranking, o meu ranking pessoal, a minha classificação dos processos que mais demoram são: 1, processos que têm um grande volume de documentos. Exemplo, uso capião, processos de partilha e inventário com muitos bens ou com muitos herdeiros, e processos contra a fazenda pública, para você receber, por exemplo, um benefício, um processo para você receber, você que é funcionário público, receber um reajuste, um quinquênio, alguma coisa que está parado isso. Esses processos costumam demorar muito mais. Por quê? Porque são processos enormes, eles precisam de muitos documentos. Nós temos um processo no escritório, por exemplo, que ele tem 8 volumes. O que são volumes? Volume é como um livro, tá? E cada volume no judiciário aqui de São Paulo, ele tem mais ou menos 250 páginas, 200 páginas por regra. Então, se ele tem 8 livrinhos, ele tem 1.600 páginas. O que significa isso? Um processo com 1.600 páginas, ele demora para ser visto, ele demora para ser desarquivado, ele demora para ser analisado. Então, esses são os processos mais demorados, né? Na Justiça do Trabalho, igualmente, os processos mais antigos,
são os processos que vão demorar mais, os processos que têm muito mais documentos, são os processos que vão demorar mais, mas na Justiça do Trabalho nós temos um fator importantíssimo, não que não tenha nas outras esferas do judiciário, mas na Justiça do Trabalho tem. Muito mais. Se o processo que você pretende entrar tem perícia, ou seja, você está discutindo que não recebeu insalubridade, você está dizendo que você sofreu uma doença do trabalho, um acidente de trabalho, você precisa de uma perícia, esse processo tende a demorar um pouquinho mais, por quê? Porque o processo vai andar, aí ele vai parar até fazer a perícia. Depois ele volta a andar depois da perícia. Então, quando que faz a perícia, Cleiton? Vai fazer amanhã? Não. Geralmente um perito aí vai demorar uns 30, 60 dias para fazer essa perícia, mais uns 15 a 20 dias para apresentar a análise dele. Então, brincando, uns 3 meses. Por que é importante dizer isso? Porque às vezes a pessoa chega já falando assim, quero insalubridade. E eu explico, olha, se você quer insalubridade, bate o pé pela insalubridade, pode ter certeza que o seu processo vai demorar mais do que o seu amigo, que também saiu da empresa e fez acordo. Então, tem essas análises que precisam ser feitas. É uma questão de estratégia. O seu advogado vai te apresentar uma estratégia e você, com ele, vai dizer, não, concordo, não acho que é por aí. Na verdade, não é bem concordância, mas é uma conversa a respeito. Outra coisa, processos que tendem a demorar mais, os processos criminais. E por quê? Porque os processos criminais, eles têm muitas etapas que dependem da presença do acusado, da presença do processado. E existe aí um movimento de que não se façam audiências criminais online, porque é importante no direito criminal a presença da física de corpo presente do acusado, da vítima, das testemunhas, até porque na justiça criminal a gente tem que lembrar que existe uma série de garantias constitucionais, legais, que devem ser respeitadas. Não é porque a gente está no período de pandemia que a gente vai falar, faz audiência de qualquer jeito, não é assim. Né? Então, na esfera criminal, é preciso ouvir a parte, o juiz precisa olhar na cara do acusado e falar, estou sentindo que esse acusado aqui apanhou para dar esse depoimento lá na delegacia. Tá? Estou falando exemplos, tá, gente? Então, isso é importante. Da mesma forma, tem gente que diz que isso para a justiça do trabalho também é importante, ouvir a testemunha, né? A testemunha está mentindo, o juiz não está percebendo que ela está pigarreando, que ela está vermelha, olhando para baixo. Isso tem ferramentas. Não podemos esquecer uma coisa, gente. O juiz, seja criminal, seja o juiz trabalhista, seja o juiz civil, ele faz audiências aos baldes. Um juiz trabalhista, no mínimo, no dia normal, ele vai fazer 10 audiências, de 10 a 15 audiências num dia. No mínimo, né? Ele já entende nós, seres humanos. Então, ele sabe quem está mentindo. Claro, ele precisa de prova, mas ele sente no tom de voz, no jeito de olhar, na frase que a pessoa fala, na experiência. Porque é óbvio que a pessoa começa a depor e o juiz fala, peraí, eu julgo 1000 casos por mês e esse cara vem aqui falando que trabalhava 5 dias seguidos sem descanso. É muito fora do normal. Então, tem algumas situações que o juiz já consegue captar, seja presencial, seja online, o que pode e o que não pode ser realidade. Estou dizendo de que o juiz pode perder alguma coisa no online? Não. Eu estou dizendo que no online, numa audiência virtual, o juiz, ele com certeza vai usar essa experiência dele para analisar todo esse cenário. Mas o que a gente não pode, não deve, vocês como clientes, como amigos, colegas, nós como advogados e outras pessoas como operadores do direito, o que nós não podemos é nos acovardar, é ter medo de usar a tecnologia. Não podemos esquecer, uma cidade como São Paulo, um deslocamento para algumas regiões podem demorar até mais de 2 horas.
Se você consegue fazer uma audiência na sua casa, naquele minuto, saindo do quarto para a sala, e você gastou 1 minuto, você teve aí um ganho de 1 hora e 59 minutos na sua vida. É uma redução de gasto de tempo. Isso daí é o que tem que ficar na cabeça das pessoas. Fora a questão de custo financeiro, porque tem gente que pega ônibus, pega metrô e pega trem. E os advogados também, né? A questão financeira, se você vai fazer uma audiência 1 da tarde, você vai ter que almoçar na rua, né? Então, tem muitas questões envolvidas aí. O que é importante dizer é que processos físicos vão demorar um pouco mais, processos digitais vão andar um pouco mais, todos, em algum momento, vão parar um pouquinho para uma perícia, para uma análise melhor do juiz, para a sentença, mas eu acho que isso não impede de utilizar o mundo digital, o mundo virtual, para resolver esses problemas. Uma outra questão, Cleiton, que tem a ver diretamente com essa semana de homenagem à advocacia, ao advogado, é a questão que precisamos falar sobre o respeito às prerrogativas. Respeito às prerrogativas, eu acho que é assunto que não pode deixar de ser discutido, de ser tratado, de ser falado, porque se o cidadão comum, no dia a dia, já é violentado de diversas maneiras, a população em geral, ela tem uma visão da advocacia, assim, é como se fosse algo mais ainda elitizado, uma visão de que, e eu acho que em parte tem a ver até mesmo com a cultura do bacharelado, né, que antigamente era restrito a classes sociais mais abastadas, e depois, nas últimas 2, 3 décadas, é que passou as pessoas mais humildes terem acesso às faculdades de direito. Mas, enfim, a população ainda tem essa ideia de que advogado tem uma posição, é alguém que está numa hierarquia. Mas a gente bem sabe que na advocacia existe advocacia e advocacia, advogados e advogados. Há advogados que, de fato, fazem parte da elite. E estes, não tenho dúvida de que são melhor tratados, né, no meio em que eles convivem e tudo mais. Agora, a grande massa de advogados são trabalhadores, mas pé no chão mesmo, trabalhadores de sola de sapato, como a gente fala, né, que arranham a barriga no balcão de fórum para ver processo todo dia. Faziam isso antes do processo digital, agora é no próprio notebook, no próprio computador. Mas, enfim, estão todo dia no batente aí, tentando lutar pelos interesses dos seus clientes, e são estes advogados, somos nós estes advogados, que mais estamos expostos à violação de direitos de prerrogativa. Então, o que é prerrogativa? Prerrogativa é o direito de exercer a profissão, de exercer e defender os direitos dos clientes. Né? É um direito que vem previsto no Estatuto da Advocacia. Então, só que assim, é importante trazer essa discussão nessa semana em especial. Acho que todos os dias é cabível, dentro dos nossos debates e tudo mais, para fortalecer o quê? A luta contra abusos. A gente falou na live de terça com o Wagner sobre abuso de autoridade, tal, entrou no tema prerrogativa, mas é bom repetir. Enquanto houver abuso, haverá também uma ofensa ao próprio direito do cidadão, porque o advogado, quando ele está atuando, seja na audiência, seja na sustentação oral, seja ao tentar despachar uma petição com o juiz, ele está defendendo o interesse do cliente. Se o juiz abusa do direito, se o delegado de polícia abusa do direito, se o promotor público abusa do direito, isso é uma violação de prerrogativa. Não é só o advogado que está sendo prejudicado. Em última análise, é o próprio cliente dele. Então, é importante. A gente tem visto, né, Cleiton, aí na mídia nos últimos dias, aliás, virou rotina da gente assistir na mídia aí, abuso policial, abuso de delegado, abuso de não sei o quê. Nas últimas semanas aí teve o abuso de um desembargador que simplesmente, por se achar superior ao guarda, simplesmente debochou, simplesmente fez um carnaval para não cumprir a determinação da autuação da multa.
enfim. Então, eu estou pegando o exemplo do guarda e do desembargador, mas os advogados também sofrem com isso, sofrem com maus tratos de juízes, maus tratos de desembargadores e maus tratos do poder público. Então, assim, eu comentei na outra live e quero também dizer aqui que eu nunca, não entendo o papel da advocacia como uma profissão revolucionária, não entendo, porque dentro dos marcos do sistema capitalista, ela é apenas assim como todas as profissões, meio de amortecer, de fazer, de viabilizar a convivência na sociedade. Só que dentro, no micro espaço de atuação nossa, a gente faz a diferença, né? A gente consegue pequenas e grandes conquistas, ainda que em campos restritos, em limites restritos para pessoas. E essas conquistas, muito embora elas, como eu falei, sejam pequenas e atinjam poucas pessoas, elas fazem toda a diferença na vida dessas pessoas. Mas muitas vezes as autoridades não respeitam a atuação do advogado. Primeiro que a autoridade se acha superior ao advogado, muito embora a lei diga que não há hierarquia entre advogado, juiz, promotor e delegado, na prática não é assim. Na prática não é assim porque muitas autoridades se sentem superiores ao advogado. Começa pela própria posição das audiências, em que muitas vezes o promotor está do lado do juiz e o advogado está do lado contrário, como se o juiz e o promotor fizessem uma dobradinha. Muitas vezes o juiz tem a posição em que o juiz se encontra está um pouco mais elevada, né? Acho que não à toa que criam aqueles espaços, aquela questão, aquela arquitetura, justamente para causar uma diferença e causar um impacto. Então, assim, a gente precisa denunciar e precisa trazer, e é importante que a população saiba porque esses debates, normalmente, eles ficam muito restritos na academia, na faculdade, dentro da OAB, nessas reuniões, entre reuniões de associação de classe, mas a população que é a mais interessada, ela não fica sabendo dessas coisas que acontecem, enquanto não vem à tona uma grande bomba na mídia, através do jornal, uma denúncia da imprensa. Então, é importante que a gente use a nossa voz para denunciar abuso. Eu acho um absurdo a gente estar fazendo o nosso trabalho no dia a dia, lutando, e, de repente, um juiz não respeita o nosso trabalho e começa a debochar na nossa frente. A gente já teve diversas audiências, né, já comentamos isso em diversas vezes. É difícil você defender o interesse do seu cliente porque o juiz acha que você está de brincadeira, né? É preconceito, é discriminação, é deboche, é racismo. Ontem mesmo saiu uma sentença aí na mídia de uma juíza no Paraná que proferiu uma sentença contra um homem negro com expressão racista. Então, até quando? Quer dizer, a advogada bem se pronunciou na entrevista, informando que aquilo ali realmente ela acha um absurdo, e é. Então, assim, como teve muita repercussão, vão começar a tentar investigar, mas e nos casos que não tem ampla repercussão, como é que fica? Fica por isso mesmo. E os advogados fazem reclamação, mas, assim, muitas vezes não tem voz, porque, enfim, infelizmente, a gente ainda precisa avançar muito mais em certas lutas, em certas batalhas, mas é isso que eu acho que precisa ser dito em relação a direito de prerrogativa, e essa semana, em especial, ela é muito pertinente para a gente lembrar que isso é importante. Inclusive, a nova lei de abuso de autoridade bem previu, né, que prerrogativa tem uma penalidade agora, inclusive, uma penalidade criminal, muito embora não dê cadeia, não vá causar prisão do ofensor, mas é uma maneira pedagógica de fazer eles entenderem que tem que ter limites, tem que respeitar limites na atuação dos colegas, que não é assim que as coisas funcionam, né? Então, essa é a minha posição sobre essa questão de prerrogativa. O que você pensa? Bom, concordo com o que você disse. O exercício da profissão de qualquer profissional de qualquer área passa pelo respeito à forma como aquele trabalhador, como aquela pessoa age, né? E aqui eu vou fazer um recorte social da advocacia,
para que as pessoas tenham ideia do que a gente está falando. Até meados da década de 80, a advocacia era uma profissão de nobres, né? Só as pessoas que realmente tinham dinheiro conseguiam pagar faculdades particulares, e nós tínhamos as faculdades públicas que sempre, até hoje, são reservadas para a elite da população, com salvo raríssimas exceções. A partir da década de 90, especificamente meados da década de 90, houve aí uma abertura de muitos cursos jurídicos, muitas faculdades de todos os cursos, num processo de democratização, de popularização do ensino superior. Muita gente critica, o que eu acho que é um equívoco, porque a democratização do ensino superior é necessária num país pobre como o Brasil. Se as pessoas não têm acesso à educação, elas não têm acesso ao mínimo para sobreviver dignamente. Indo para a advocacia, o Brasil, tendo uma visão de que a advocacia era uma profissão de luxos, era uma profissão de ricos, era uma profissão que fazia pessoas ricas, teve uma explosão no número de pessoas que fizeram faculdades de direito, né? E aí levou ao Brasil o número de 1 milhão, mais até, de advogados. O Brasil é o país que mais tem advogados no planeta, né? Nós temos a maior quantidade de faculdades de direito do mundo. E por que eu estou falando isso? Para você entender que o Felipinho, o Zezinho, seu vizinho, que fez direito, ali, morava com você na vila, ele é igual o Carlos, que é o mecânico, que é amigo dele desde a infância, que é igual ao João, que é padeiro, que é igual ao Pedro Paulo, que é vendedor, que é igual ao Osmar, que é bancário. O que eu quero dizer? O advogado, ele não... A profissão da advocacia não põe ninguém acima de ninguém. É um trabalho como outro qualquer. O motorista de ônibus, o advogado, o padeiro, o bancário e o jardineiro são trabalhadores. E se você tem essa noção dentro de você, é muito fácil você entender, então, que você sendo trabalhador, a grande maioria dos advogados são da classe pobre, não vou dizer nem média, são pobres, né? Se nós somos pobres e somos da classe trabalhadora, significa necessariamente que o sistema que é construído no Brasil dos ricos e para os ricos vai pisar na nossa cabeça. Não tenham dúvidas disso. O fato de eu ser advogado não facilita caminho para quase nada. Por quê? Porque eu não tenho acesso a locais, a cenários, né, que alguns advogados da elite têm. E por que eu não tenho? Porque eles são melhores do que eu? Não, porque eles estão em patamares sociais de clientes, financeiros, de negócios, né? E negócios, eu digo, do tamanho do escritório dele, diferente dos nossos. E aí você está se perguntando, o que isso tem a ver com a defesa dos meus direitos? Tem tudo a ver, meu caro. Tem tudo a ver, e eu vou te explicar. Para quem mora na periferia, para quem mora em qualquer tipo de bairro, se você não tem dinheiro e você está passando numa rua deserta às 3 horas da manhã e passa um carro da polícia, se ele te achar suspeito, eu tenho certeza que você vai tremer. Porque ele vai descer, eles vão apontar uma arma para você, eles vão falar para você ficar com as pernas abertas, mão na cabeça, você vai ser revistado, enquadrado, provavelmente vão falar algumas besteiras para você, e pode ser que sim ou que não, e eu acho que não, porque a polícia é uma instituição séria, né? Você vai sair dali e passou o susto. Mas nós sabemos que existem situações iguais a essas que eu falei, em que a pessoa vai para a delegacia às 3 horas da manhã e só vai ter contato com um advogado no outro dia à tarde. O que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo, muitas vezes ele prestou uma declaração sobre coação, sobre agressão. Nesse tempo, ele assumiu um crime que ele não fez.
Nesse tempo, ele foi agredido, humilhado, xingado. Nesse tempo, ele foi pressionado de toda maneira. Nesse tempo, ele não teve acesso a um advogado. Quando um advogado chega e vai ler tudo o que aconteceu, toda a documentação, a pessoa já confessou crime, a pessoa já disse o que fez e o que não fez, a pessoa já assinou documentos. Isso é o seu dia a dia. O fato de não respeitarem a atividade do advogado permite que agentes do Estado e o próprio Estado cometam abusos. Outro exemplo, não vou sair da esfera criminal, vou para a esfera civil, tá? Acontece um acidente, você vai fazer um boletim de ocorrência, você faz um boletim de ocorrência, batida de carro, tudo bem, você chega para fazer a audiência. Você está sem advogado e a parte contrária está com o advogado, porque é permitido você ir no juizado especial sem advogado. Com certeza, já na mesa tem um desequilíbrio, porque alguns termos que serão falados ali, você não vai entender. Além disso, o juiz pode falar alguma coisa que você não consiga explicar. E você acaba perdendo o processo. A falta de um advogado fez você perder, ou te ajudou a perder. Aí você deve estar perguntando, mas Cleiton, é o advogado que faz ganhar ou que faz perder? Não. É o profissional do seu lado que vai te auxiliar numa resposta correta ou na construção de um processo, com documentação, com suas informações, para você obter o resultado que você imagina que você tenha. E aí o respeito às prerrogativas desse advogado são necessárias. O que é prerrogativa? Eu vou resumir numa palavra. Respeito ao trabalho do advogado. Por exemplo, você me contrata e fala, doutor, eu tive um problema e eu tenho eu vou falar a linguagem popular, eu tenho um BO para resolver na delegacia. O senhor não quer ver para mim? Tudo bem, você me contrata, eu vou. Chega na delegacia, o delegado fala assim, você não vai ver nada. Pode ir embora daqui, não vou te mostrar documento nenhum. Eu volto para o meu escritório, ligo para você, meu cliente, e digo, olha, o delegado não deixou eu ver. Por que ele não deixou? Não deixou porque ele não quis. Isso está prejudicando o seu direito de defesa. Ele não respeitou o meu trabalho e não me permitiu, que a lei determina, que acessasse o inquérito para vê-lo. Vamos lá para o direito civil, a batida de carro. No momento que eu estava lá do seu lado, ajudando você na audiência, eu fiz uma pergunta e o juiz falou assim, eu não vou fazer essa pergunta, doutor. Não aceito. Calhe a boca. Ou outro tipo de grosseria. Os juízes não agem assim na maioria das vezes, tá? Que alguns agem e são esses alguns que servem de exemplo. E aí, como ele não deixou fazer a pergunta ou não deixou me manifestar na hora, aquele fator foi determinante, foi o motivo pelo qual você perdeu. Quebra de hierarquia, quebra da prerrogativa. Isso, gente, é o coração da defesa da democracia. Se você, pessoa, que está aí assistindo a gente agora, não consegue falar com o Estado, você não tem voz, e você contrata um advogado para que tenha voz por você, e mesmo assim ele não consegue ter voz, você não tem seus direitos respeitados. Um exemplo, quantas pessoas aqui já não passaram pela situação de ter uma ligação de cobrança, de ter uma carta de cobrança, que você fala, mas isso não é meu. E aí a empresa de cobrança fala, se vira, ou paga ou serasa. Quem nunca ouviu essa história? E você faz o quê? Desesperado, você tem dois caminhos. Ou você corre no PROCON, num advogado, num colega, na própria instituição financeira ou na empresa de cobrança para resolver, ou você põe o rabinho entre as pernas, desculpa a expressão, paga o que você não devia e fala, melhor isso do que não comprar briga. Nós temos que entender. Exigir direito não é compra de briga. Exigir direito é um dever do Estado de respeitar a nossa existência. E aí você não pode achar normal, por exemplo, e aí tem o outro lado também, que eu vou puxar a orelha do pessoal. Você não pode achar normal
que a polícia dê uma surra no fulaninho de tal, porque ele estava ali na esquina 2 horas da manhã. O que está fazendo na rua uma hora dessa? Tem que apanhar mesmo, não é assim. Né? Você não pode achar normal que a pessoa que não recebeu uma intimação para ir numa audiência, que ela seja prejudicada e você falar assim, a pessoa devia se precaver, né? Ela não sabe que está sendo processada, não sabe que está devendo. Gente, as coisas não funcionam assim. Existem regras, existem procedimentos. A lei precisa ser obedecida dos dois lados. A gente não pode achar normal essas coisas, né? Era bom que fulano tomasse uma surra, porque ele vou usar uma expressão muito comum na periferia, quem estiver ouvindo isso de periferia vai saber, né? É bom que desse uma surra nesses nóia. Gente, não é assim. A polícia não vai passar com o carro ali, vai bater no cara. Do mesmo jeito, se essa pessoa for processada, não é normal, não é razoável, não é aceitável que uma pessoa seja presa por um cigarro de maconha e seja condenada e encarcerada, que vá para a cadeia. Né? E aí, falando de direito do trabalho, por exemplo, não é normal que você vá para a sua audiência para ouvir sua testemunha e o juiz diga o seguinte, não vou ouvir sua testemunha. Por quê? Porque ele sentava com o senhor, ele era seu amigo de trabalho. Não vou ouvir o senhor. Ou, como já aconteceu em audiência, o cliente, às vezes, ele fica nervoso. O fórum não é um ambiente sadio para ele, né? Não é um ambiente normal. E aí ele fala, olha, eu lembrei, não, o senhor não lembrou de nada, não. Já falou, tá falado. Não é normal. Nós precisamos ter voz, vocês precisam ter voz. O advogado, ele fala por alguém. Quando você me contrata, é para que eu fale por você. E se eu preciso falar por você, eu preciso que o seu direito e o meu direito de trabalhar sejam respeitados. Por isso é importante a prerrogativa. Tá? A prerrogativa do advogado, o direito dele trabalhar, nada mais é do que o respeito às garantias que a Constituição te dá. Se você acha normal, bandido bom, bandido morto, se você acha normal, se você aceita o fato de que a polícia pode passar numa rodinha de moleque que está na esquina e dar uma surra em todo mundo, os tapa na cara porque eles estão fumando cigarro de maconha, se você acha normal que o seu filho que está na escola, a sua filha que usa uma roupa mais curta, o menino passou a mão nela, ou até assediou, se você acha normal, porque se ela tivesse decência, ela teria uma roupa mais comprida. Se você acha normal que advogado de bandido é porta de cadeia, não tem que ter direito nenhum de ver processo. Se você ainda acredita no famoso quem não deve, não teme, para situações em que você deveria receber uma comunicação que você vai entrar no Serasa, que você deveria receber uma comunicação que vou cortar sua luz porque você não pagou, que você deveria receber um oficial de justiça ou uma comunicação da justiça que você está sendo processado. Se você acha normal que quebrem todas essas leis, que tudo isso pode ser feito, me desculpe. Você acaba de atirar no seu pé. Então, você vai achar normal que quando você tiver um direito desrespeitado, quando a empresa não te pagar horas extras, que a empresa não pague e que ela dê risada da sua cara. E que no dia da audiência, o juiz fale assim, não vou ouvir sua testemunha porque ela é sua amiga. E aí você vai achar normal que você perdeu o processo, porque o juiz, que é um agente do Estado, que deveria ouvir sua testemunha, achou que por vocês serem amigos, não ouviria você. Vocês entendem a gravidade? Respeitar a prerrogativa do advogado é respeitar o direito em si. Se não existe esse respeito, não existe respeito a quase nada no sistema. Né? Você que está nos assistindo agora, é um exemplo muito claro. Quando acontece alguma coisa e alguém fala assim, tem que fazer um boletim de ocorrência, o que as pessoas fazem? Choram, reviram os olhos, se jogam no chão. Porque ninguém quer ir numa delegacia que é uma experiência traumatizante. Você chega lá, você fica 2 horas para ser atendido. Às vezes mal atendido. Por quê?
Porque já se colocou no Brasil uma cultura de que você pode ser atendido de qualquer jeito, principalmente se você for pobre, negro, mulher, gay, trans. Então é isso que a gente tem que quebrar, é essa corrente que a gente tem que quebrar. O advogado, ele é um trabalhador, igual pintor, igual faxineiro, igual professor, o bancário. E quando a sociedade entender isso, ela vai entender que os direitos devem ser respeitados. Se você não aceita que um jardineiro receba grito, se você não aceita que alguém passe na rua e grite com gari, por que você vai aceitar que um juiz grite e seja mal educado com o seu advogado? E você vai rir ainda e vai falar, né, juiz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, gente, não é assim. Né? Acho que a minha fala se prolongou um pouco demais, mas eu queria expor esse ponto de vista para dizer para as pessoas que a gente não pode normalizar o que é uma brutalidade, o que é uma agressão aos direitos das pessoas. Perfeito. Não, eu acho que é super pertinente, como eu falei, a gente está na semana de comemoração de uma data que é simbólica, né, de lutas e conquistas. É preciso colocar para fora o que, o que é a realidade. A gente não tem voz, né, em muitos espaços. É importante aproveitar os espaços que nós temos para colocar aquilo que nos é prejudicial. Então, a gente fala em nosso nome e em nome dos nossos colegas também. E por outra via, em favor também de todas as pessoas para quem a gente trabalha. Então, eu acho que isso é super importante. Também é importante complementar que defender direitos. O que é defender direitos? Eu tenho uma concepção de direito um pouco mais ampla de direito do que direito que está previsto em lei. Direito é tudo aquilo que é fruto de conquista, de luta. Então, mesmo aquele projeto de lei, aquela luta, aquela demanda que está sendo objeto de disputa, através de um movimento social, de trabalhadores que estão reivindicando a conquista de um direito a mais, mas que não existe na lei, um movimento de mulheres que estão na rua reivindicando um direito à igualdade de gênero, por exemplo, de igualdade salarial, mas que não é previsto na lei ainda. Essa luta também é um direito. O direito de lutar por si só já é um direito. A gente percebe no dia a dia, sobretudo nos últimos tempos no Brasil, né, que a situação está um pouco mais acirrada, polarizada, há uma tendência a muita gente acreditar que lutar é crime. E lutar não é crime. Lutar é defender interesses legítimos. Quando a população mais humilde, mais vulnerável, mais pobre se rebela, e eu acho lamentável que o povo no Brasil ainda seja tão pacífico ainda, diante de tanta brutalidade e violência, quando ele tenta se rebelar e tenta gritar, é importante, e a gente não tem que condenar, que criminalizar. É importante que as pessoas busquem direitos além do que está escrito. Né? Por que o poder econômico, a classe dominante, tem tanta facilidade de fixar o seu discurso, de que isso ou aquilo é o melhor, e a voz não vem na mesma proporção que nas classes menos favorecidas? Porque a gente, infelizmente, vive um mundo, uma sociedade de classes, em que realmente o poder de voz está numa minoria, e a maioria não tem voz. Então, assim, a gente, enquanto advogados, pelo menos eu e você, imagino que outros colegas, e talvez o pessoal que nos acompanha também, tenha essa consciência de que é importante que todo mundo tenha voz e coloque. Né? Então, acho isso super relevante. Dito isso, mudando para um outro tópico, já caminhando para o nosso encerramento, quero falar sobre a questão das rotinas. Nossa alteração de rotina. Nós falamos no comecinho da live sobre ansiedade. Até brinquei com o pessoal, falei contigo sobre o nosso nível de ansiedade. Mas, assim, em que as alterações das rotinas, o que você pensa sobre isso? Como isso aí tem afetado a dinâmica do seu trabalho? Eu, por exemplo, assim, eu comento com algumas pessoas no dia a dia que, para mim, tem sido como uma gangorra, ou como uma montanha-russa. Tem dia que a gente está de um jeito, tem dia que está de outro, tem dia que consegue trabalhar mais, tem dia que consegue trabalhar menos, tem dia que consegue produzir mais, outros dias menos.
Tem dia que a gente não quer produzir nada, mas tem que produzir do mesmo jeito, porque as coisas têm que continuar, porque os nossos clientes esperam resultados, e porque também é nossa obrigação e tudo mais. Mas, assim, a gente sente no corpo e na alma os efeitos da pandemia. Eu me sinto ainda, de certa forma, privilegiado por estar conseguindo trabalhar em casa, né, no sistema home office, e você também, e muitos dos nossos colegas que trabalham conosco, da nossa equipe, do GGL, de poder trabalhar de casa a maior parte do tempo. Mas a gente sabe que aí fora as pessoas não têm a mesma, digamos assim, entre aspas, privilégio, né? E aí estão realmente lutando pela vida para garantir o sustento. Então, são desafios, são situações que nos colocam em extremos. Então, no nosso caso, ainda é vantajoso. Mas mesmo sendo vantajoso, a gente sente na pele a dor e o impacto disso tudo. E não basta só trabalhar em casa. Existem fatores que nos atrapalham, né? O fato de estar em isolamento, em trabalhar em local fechado, sem, por exemplo, ter aquele lazer rotineiro de antes da pandemia, isso tem afetado, né? A questão do contato social afeta. Só fazer reunião à distância também afeta. A gente sente como isso causa um impacto. Então, de minha parte, eu acho que é tempo de altos e baixos. É tempo de altos e baixos e a gente espera que a gente consiga superar isso em breve para alcançar um pouco mais de qualidade de vida para a gente e para as demais pessoas. Então, eu queria ouvir a sua visão sobre essa questão de alteração de rotinas na pandemia e enquanto a gente já se encaminha para a nossa live. Bom, a rotina ela mudou totalmente, né? Antes eu ia para o escritório, eu ficava no escritório 10, 12 horas por dia, até mais, e depois voltava para casa, ia para minha academia e terminava o dia. O que aconteceu? Primeiro, não tem mais como ir ao escritório, a casa virou o escritório. E aí o grande desafio foi também adaptar a casa para isso, né? Você não tem um espaço em casa totalmente preparado como um escritório para trabalhar. Eu tinha uma impressora em casa, mas é uma impressora para uso comum. De repente, eu tive que trazer até uma impressora do escritório para poder digitalizar uma grande quantidade de documentos quando necessário, né? A internet de casa era uma internet um pouco mais fraca. Eu tive que contratar uma internet potente para conseguir toda hora estar fazendo lives, toda hora estar participando de reuniões, ouvindo aulas online. Então, isso foi um desafio. E até bobagens do dia a dia. Por exemplo, se você não tem uma cadeira e uma mesa confortável, você não produz do mesmo jeito, né? A gente tem no escritório cadeiras profissionais, né? Em casa você não tem. Então, isso mexeu bastante com a minha rotina. Além disso, o despertar da ansiedade, o fato de você não saber o que é o dia seguinte, o fator financeiro, bem ou mal, isso mexe com a cabeça das pessoas, mexeu com a minha, porque você pensa, o que será do dia de amanhã, né? Como vou pagar as contas? Os meus clientes vão fazer como? Né? E se não acontecer tal coisa, o que pode acontecer? E se acontecer tal coisa, o que pode acontecer? Então tem isso também. Além disso tudo, a questão mesmo que o mundo ficou em suspensão pelo menos uns 3 meses. Durante 90 dias, gente, nada aconteceu. Nada aconteceu. As coisas começaram a acontecer no final de junho, mas de março, 23 de março, até pelo menos 30 de junho, nada aconteceu. O mundo ficou parado. E isso traz muita angústia, muita ansiedade, né? Nesse meio tempo, amigos, colegas, parentes tiveram Covid, alguns faleceram, outros pegaram, sobreviveram, né? Familiares longe, você não poder dar um abraço, dar um beijo, não conseguir encontrar a pessoa, datas de aniversário perdidas, datas comemorativas. Lembrem, o Dia das Mães foi sob Covid, o Dia dos Namorados foi sob Covid, o Dia dos Pais foi sob Covid. Da minha família, é o aniversário do meu pai, do meu irmão, estão dentro da Covid, no período de Covid, de isolamento social.
e aniversário do pessoal do escritório. Então, isso causa um impacto muito grande nas nossas atividades, na nossa saúde mental. Além disso tudo, a gente tem que gerenciar o controle de ansiedade dos clientes, né? Que aí a clientela, de repente, começa a disparar, querendo saber o que vai ser, como faz o processo, o que eu faço, o que eu não faço. Isso mexeu e mexe com todo mundo. Agora a coisa parece que está um pouco mais estabilizada, não porque a doença tem cura, mas sim pela irresponsabilidade dos órgãos públicos, né, dos governadores, dos prefeitos e principalmente do nosso presidente da República, que não fizeram o dever de casa como deveria ser feito, né? Todo mundo fala na Europa, na Ásia, de uma segunda onda da contaminação do Covid, muito embora se fale da vacina, mas no Brasil a gente não saiu nem da primeira, porque a gente fez o isolamento social, desculpa a expressão, nas coxas. A gente deixou o isolamento social de qualquer jeito, e isso está causando uma série de consequências. Uma das consequências é que os mais pobres, os mais periféricos, são os mais contaminados, né? São as pessoas que mais adoecem, são as pessoas que morrem preferencialmente. Isso é devastador. A gente tem que lembrar que o Covid deixa sequelas. Estudos já apontam que 25% de uma pessoa internada por mais de 15 dias com respiradores, mais 25% do pulmão dessa pessoa estará comprometido para o resto da vida. Né? Isso não sou eu que estou falando, são 2 estudos que eu li, um de Oxford e outro da Universidade de Guangzhou, Yuzhou, na China. E isso mexeu muito com a gente, mexe ainda. Né? Processos de trabalho. Eu tenho que conversar com vocês, clientes, pelo computador, pelo celular. Quem é idoso, eu falo para a pessoa, não vá no escritório, você é grupo de risco. Você não vai pegar Covid no escritório. Ainda bem que a gente desinfecta, mas pode até pegar. Mas você vai pegar no ônibus, no metrô, no trem, né, no Uber. Então, isso mexeu bastante. O que eu acho que as pessoas precisam entender nesse primeiro momento é que aquilo que foi bom do período da pandemia, se é que tem alguma coisa boa, foi saber que a gente pode trabalhar e se comunicar com as pessoas por outros meios. E isso os clientes precisam colocar na cabeça, que nós temos meios para conversar. Se você precisar falar com o seu advogado, ele abre uma telinha e a gente conversa aqui online, né? No meu caso, eu tenho ainda uma dificuldade na organização das tarefas, porque você já acorda no olho do furacão. Você acorda de manhã com 10 WhatsApps de pessoas falando, todo dia, por volta das 8, 8h30, já tem gente ligando, eu estou respondendo e-mail, e aí quando você vê a hora do almoço, aí você para, como você está em casa, você faz o seu almoço, porque também haja dinheiro para iFoods, né? Isso quando você tem esse dinheiro, senão você vai cozinhar mesmo, né? Aí você vai, lava a sua louça, faz o que tem que fazer, porque aí quem mora sozinho como eu, a gente aqui em casa lava roupa, faz comida, arruma a casa, a grande maioria das pessoas também, e trabalha. Então, isso despertou uma ansiedade, despertou algumas dores de cabeça que nós não tínhamos, que passamos a ter, mas que a gente está levando. Agora, é óbvio, tem dia que você não está bem, e eu não vou mentir, tem dia que eu não quero olhar na cara de ninguém do escritório, tem dia que eu não quero ver e-mail, tem dia que eu não quero fazer uma petição, mas paciência, eu tenho que fazer. Porque apesar dos pesares, apesar da roupa de super-homem que todo cliente põe no seu advogado, nós também somos humanos, né? Ou, na pior hipótese, nós também temos criptonita, nós também somos sujeitos à criptonita, então não adianta. Tem dia que seu advogado não vai estar bem, e aí você me perdoe, você dá um descontinho, né? Você dá um desconto, a gente vai te atender, mas respira e a gente volta a falar. E é claro, e aí é uma última questão antes de encerrar essa minha fala, que pela falta da educação formal, e quando eu digo falta da educação formal, quero dizer pela falta das pessoas que foram à escola, que leram livros, que foram incentivados a pensar,
a gente ainda tem problemas de comunicação com muitos clientes, com muitos outros advogados, com muitos colegas, até com juízes. E o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você fala para a pessoa, você escreve uma coisa no e-mail, no WhatsApp, você manda uma mensagem de áudio, falando uma coisa, a pessoa entende outra e te responde uma outra coisa. E a conversa não flui. A gente ainda tem esse gerenciamento, porque tem gente que cada um tem seu ritmo, e tem gente que entende mais devagar, tem gente que é preguiçosa, não quer nem entender, quer tudo mastigado. Então tem tanta coisa acontecendo que é difícil resumir numa fala só. O que eu posso dizer é que concordo com você que é uma gangorra de sentimentos, uma gangorra de procedimentos e uma gangorra de informações, né? A todo tempo tem coisa acontecendo e nesse mundo digital, infelizmente, você tem que estar ligado todo o tempo, né? Então, agora eu estou falando com vocês, de vez em quando vocês olham aqui olhando para o lado, porque é um WhatsApp subindo. 3 clientes já falaram comigo, né? Para vocês terem ideia. Então, é isso. Ô, Cleito, antes da gente encerrar, tem uma pergunta aqui do Jô Lima. O Jô Lima é o dono da página Linha 42, se você não sabia. É o nosso amigo e frequentador da nossa página, que nos acompanha aqui sempre. E, enfim, a pergunta dele é a seguinte: tenho um processo em fase final. Meu advogado faleceu no começo do ano. Nesse caso, como fica o andamento? Parabéns a todos os advogados. Jô Lima, obrigado por vir aqui prestigiar a nossa live. Um abraço para você, para o pessoal do Linha. Vamos lá, Jô. Seu advogado morreu, como fica o andamento? Eu já vou te devolver outra pergunta. Você contratou outro advogado? Porque alguém vai ter que dar andamento no processo. Primeiro ponto. Então, o primeiro fato é, seu advogado morreu, contrate outro. Tá? Se o seu advogado que morreu, ele tinha um escritório com mais pessoas que trabalhavam, procure esse escritório, fale, olha, eu tinha um processo com o doutor João morreu, tem alguém tocando o meu processo? Não, não tem. Então tá bom, eu vou procurar outra pessoa, procure um outro profissional para continuar o seu processo. Processos que não são movimentados, geralmente vão para o arquivo. Cuidado com isso, porque muitas vezes o juiz manda para o arquivo do tipo, tá bom, não quis saber do processo, eu arquivei. Você perdeu seu direito? Até agora não. Mas existem alguns tipos de processos que a lei diz o seguinte: se eu te chamar para você se manifestar e você não fizer nada, eu vou dar uma decisão no processo. E eu posso extinguir. O que é extinguir? Eu posso acabar com o processo ali e mandar ele para o arquivo. Qual é a diferença? Arquivar o processo por falta de andamento pode ser desarquivado e continuar. Extinguir o processo porque você não deu andamento, o juiz dá uma decisão. O processo vai para o arquivo. Se você não recorrer, não dá para fazer mais nada. Ah, então quer dizer que quando o juiz dá uma decisão de extinção do processo, eu não posso fazer mais nada com esse processo? Não. Qual que é o prejuízo? Você vai ter que entrar com o processo tudo de novo. E aí tem um porém. Às vezes, provas, testemunhos, informações, às vezes até o próprio direito já foi para o espaço. E aí você pode perder o seu direito porque você não foi atrás. É importante, se seu advogado morreu, corra atrás, fale com o escritório que ele trabalhava. Se ele não trabalhava em um escritório, contrate outro profissional para que veja o processo, independente da fase que ele estiver, fase inicial, meio de processo, final, execução, não importa. Se precisa de um advogado para continuar o trabalho, você precisa correr atrás disso já. Bom, Cleiton, então, dito isso, antes da gente encerrar, quero dar boa noite a quem chegou por último, o Wagner Vieira, a Gilene Barros e a Cleusa Pelosi, nossa Cleusa Pelosi. Boa noite a vocês. O Jô, ele complementa assim, ainda faz uma pergunta a mais, Cleiton. Que daí entrou a pandemia e não consegui mais o contato com o escritório. Então, bom, nesse caso, então, é o que você falou, se
O Jô, se você conseguir contato, veja se o pessoal do escritório pode dar andamento ao processo. Se não, procure outro advogado de sua confiança, apresente o número do processo, para que ele faça um apanhado, um levantamento prévio do último andamento do que aconteceu, e a partir de então ele vai poder lhe orientar quais os passos que você deve seguir, tá? Se tiver mais alguma pergunta, deixa aí que a gente responde, faz um comentário logo mais. Tá bom, Ju? Então, obrigado pelas perguntas. E, Cleiton, antes da gente caminhar, bom, já chegamos ao fim, obviamente, mas para a gente não esquecer, deixa aquele recado sobre as lives da semana que vem. Oi, deu uma interrupção aqui, repete, por favor. Eu falei que para você deixar o recado sobre as lives que nós teremos na semana que vem, as lives que você vai conduzir. Vamos lá, pessoal. Quem não sabe vai ficar sabendo. Eu estou fazendo lives na área de direito de família, direito civil, enfim. Segundas e quartas, tá? Geralmente eu tenho revezado os horários, mas essa próxima semana essas lives vão acontecer às 17h30, 5h30 da tarde, no Instagram, @germano.cleiton. E na segunda-feira, nós vamos falar sobre contratos de empréstimos consignados, tá? Nós vamos aqui esclarecer algumas ilegalidades que tenham acontecido. Eu quero trazer informações para vocês de como combater isso, de qual a forma para combater isso e mais. Eu quero que você já compartilhe, que você me siga no Instagram, que você siga a página do GGL Advocacia aqui no Facebook, que a gente vai postar alguns materiais ao longo dos dias, para que você já vá levantando essas informações, porque uma coisa importante, no momento da pandemia, nós estamos ficando mais pobres e os bancos mais ricos, por incrível que pareça. Então, a gente precisa entender de onde vem esse dinheiro, e muito vem do seu bolso, porque eles estão criando aí, eles estão agindo com abuso e você está pagando. Então, prestem atenção. Na segunda-feira, a gente vai conversar sobre isso às 17h30. Na terça-feira, aqui no Facebook, nós vamos conversar às 19h, 19h30, provavelmente, tá? Na quarta-feira, vou fazer uma live no Instagram, às 17h30, sobre contrato de compra e venda de imóveis, algumas dicas para você se proteger, quem que está comprando, quem está vendendo, o que você precisa fazer para se proteger, quais são os documentos obrigatórios, né? Se vai fazer escritura, se não vai, enfim. É importante essa live, tem muitas pessoas me perguntando sobre informações imobiliárias, então compartilham, curtam, sigam no Instagram, acompanhem todo o nosso conteúdo digital no Facebook, no Instagram, a gente está sempre postando alguma coisa, sempre movimentando as redes, e é muito importante, pessoal, você que está aí, deixa a sua mensagem na nossa caixa aí no Facebook, pode mandar DM lá no Instagram para meu perfil pessoal, para o do Dr. Josevaldo, para o do Josevaldo, doutor não, né? Para o do Josevaldo, para o do escritório. Mandem feedback, mandem análises, mandem suas críticas, se vocês tiverem, mandem sugestões de tema. São importantíssimas as participações de todos vocês. Mas lembrem sempre de uma coisa: participem das lives, elas são informativas, nós gostamos de trazer uma linguagem para vocês mastigada, informações mais mastigadas, para que vocês entendam como as coisas funcionam no mundo jurídico, tá? Um forte abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo, um abraço, um beijo especial para a nossa queridíssima Cleusa Pelosi, né? Membro fundadora do escritório da área administrativa. Sem ela, não estaríamos aqui. Um grande beijo para ela, que se recupere em breve e vai estar aí de volta. Exatamente. Bom, pessoal, aproveito para pedir que curtam, compartilhem, indiquem aos amigos, sugiram novos temas para próximas lives. Lembrando, então, recapitulando o que o Cleiton disse, segunda-feira, 17h30, live sobre problemas nos empréstimos consignados. Na terça, na segunda, o Cleiton trata desse tema no Instagram. Na terça, ele volta com o mesmo tema,
dessa vez comigo, aqui no Facebook, para tratar do mesmo tema e para que quem não segue no Instagram possa também ter acesso ao mesmo conteúdo aqui no Facebook. Isso na terça, por volta das 19h30. Na quarta, ele volta com outro tema no Instagram, 17h30, falando sobre problemas imobiliários. E é isso. Bom, na segunda, ainda temos 19h30, uma live no Instagram, dessa vez é comigo e com a psicóloga Dilceia Greboge. Nós vamos falar sobre a síndrome de burnout, aquela síndrome do esgotamento profissional no trabalho. Então, o pessoal está convidado também a me seguir no @gueiros.online, lá no Instagram. E na quinta, bom, na terça eu volto com o Cleiton, com o tema dos empréstimos consignados, e na quinta eu volto aqui no Facebook com a live sobre pente fino do INSS, às 19h30, com um convidado que ainda estamos definindo. Ok? Então, dito isso, agradecemos a todo mundo que nos acompanhou até aqui, e damos boa noite e nos despedimos oficialmente. Então, pessoal, boa noite, muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.